Sejam magicamente bem-vindos a este mergulho de cura. Aqui quebramos o gelo e deixamos as máscaras para trás. Esta é uma viagem à essência, através de histórias de revoluções interiores. Um espaço de rendição, de expressão, de vulnerabilidade e libertação, onde nos focamos na expressão de alma, na transformação humana, na masculinidade consciente e nas viagens pelo mundo interior e exterior que conduzem a constantes renascimentos. Eu sou a Joana Patrício, da Blue Dreamer, e vou ser a tua guia nesta fusão entre luz e sombra, onde as vozes autênticas dos homens são ouvidas. Olá a todos! No último episódio ouvimos a história do João, da Ocean Buddha, e agora deixo-vos com a continuação desta nossa conversa. A felicidade e a tristeza partem do mesmo fundo. Num fundo não dual, não é? Porque nós criamos esta aversão à tristeza e este apego à felicidade devido à sensação que nós temos em relação àquilo que sentimos. Então, se eu me sinto bem, vou-me apegar à felicidade. Se eu me sinto mal, eu não quero nada disto. Não, isto nunca na minha vida. Triste, não. É o oposto. Eu estou triste, ok. O que é que eu posso fazer? Depende de mim mudar esta tristeza. O que é que eu posso fazer para lidar com isto? Ok? Aceitar. Perceber que é preciso ter uma conversa com outra pessoa. Não é? Da mesma forma que nós partilhamos a felicidade, também devemos partilhar a tristeza. Acho que é isso que nos falta. E que aos poucos, não é? Nós vamos vendo cada vez mais pessoas a perceber que realmente calcar a tristeza traz todo um leque de malefícios que não fazem sentido. Portanto, estamos numa altura da nossa sociedade em que a taxa de depressão é elevadíssima, a taxa de suicídio é elevadíssima, a taxa de consumo de drogas para aliviar dores é elevadíssima. Portanto, isto só acontece porque não há luz sobre aquilo que nós sentimos. Não há luz sobre aquilo que nós sentimos. Ou há um desfazamento muito grande sobre a luz que nós incidimos para aquilo que nós sentimos. Depois acabamos por também, de alguma forma, rejeitar informação que também nos é útil e que sem ela é muito difícil de avançarmos. E nós próprios fazemos isto a nós próprios. Exatamente. Eu contra mim falo. Não é? E quando nós falamos destas coisas, e quando eu falo destas coisas, não é porque eu lide com isto da mesma maneira que te estou a dizer. Ou seja, eu sei como lidar, tenho as ferramentas, mas obviamente que já lidei com a tristeza de forma negativa ou não de forma tão benéfica. Mas, ao mesmo tempo, aceitar que está tudo bem em ter esses momentos, não é? De não saber lidar. Está tudo bem não saber lidar. É como que nós temos o conhecimento, não é? Mas no momento a coisa vai para a nossa reação em vez da nossa ação. E obviamente que aos poucos começa a ser mais lapidada aquilo que realmente é, mas há sempre aquela tendência e o objetivo é, no fundo, nós irmos aprendendo a saber gerir isto aos poucos. Não é instantâneo, são emoções, são reações. E nós somos humanos, não é? E enquanto humanos nós sentimos e ao começarmos a lidar disto de outra forma, ao ter outra perspectiva, portanto, é o sair, de certa forma, sair um bocadinho da micro perspectiva e ir para a macro. Portanto, é o reagir, mas já tendo as duas perspectivas, já sabendo o que é que isto significa em termos gerais também, mesmo eu ainda não sendo capaz de agir perante as coisas e de lidar, não é? Ou seja, é já haver esta noção. E como é que tu te sentes quando não consegues andar? Quando não consigo andar? Em que sentido? Podes interpretar como quiseres. Mas é verdade, nós quando ouvimos certas palavras, elas vão despertar diferentes coisas em cada um de nós, certo? Como alguém faz uma pergunta, não é? E outra pessoa pode estar a perceber outra coisa completamente diferente.
não é? Isto é algo natural. Portanto, é aquilo que te vier. Sendo eu aquário e estando sempre no mundo das ideias, eu não ando, eu vou. Portanto, eu não tenho pés. Eu não tenho pés. De facto, eu sou muito. Sou muito desapegado aos pés. Estou sempre muito lá em cima. Então, as minhas ações são sempre em asas, a voar. Ou seja, quando eu não posso andar, eu não me sinto assim tão parado, ou tão enclausurado, ou tão preso, porque aqui dentro, e a minha forma de ser e estar é muito aérea. Eu sou ar, não é? E o que é que tu sentes quando não consegues voar? Quando te tiram as asas? Boa questão, boa questão. Muito bem. Ahm, Aí muda tudo. Aí muda tudo. Eu sinto que paro de existir. De alguma forma. Se eu estiver num momento da minha vida em que eu sinto que não consigo andar, voar, sinto uma tendência muito grande a voltar aos meus padrões. Se eu não conseguir voar, rapidamente volto atrás. Que padrões são esses que tens andado a repetir? Eu acho que roda sempre um pouco à volta do mesmo, através da carência, a necessidade de me sentir valorizado por alguém, fora, exteriormente, não interessa quem, a necessidade de ser ouvido, a necessidade de ser compreendido e a necessidade de ser amado. São estes os meus padrões. Que ações práticas é que tiveste para tomar consciência desses padrões? E para os quebrar? Ou para os ir começando a quebrar? Bem, para os quebrar, tive que bater com a cabeça nos mesmos padrões 30 mil vezes. Será que não há uma forma de nós quebrarmos os nossos padrões sem ter que ir lá bater 500 vezes? É uma questão interessante que é, eu posso dizer que, João, poderias ter só batido com a cabeça uma vez que teria o mesmo efeito do que ir lá 10 vezes. Ou o contrário. E ou eu posso dizer também que para ter o efeito necessário, não era só uma vez, mas sim 10. Portanto, nós não nos podemos também recalcar na medida em que, cometi outra vez o mesmo erro. Não. Se estás a repetir novamente o mesmo erro e o mesmo padrão, é porque há algo ainda a aprender desse padrão que ainda não foi aprendido. Imagina, tu podes repetir um padrão, aperceber-te dele a 100%, retirares a lição e não voltares a repetir. Ou podes bater com a cabeça uma vez, retiras 10%, duas vezes retiras 20%, três vezes 30%, até que bates, né, nas 10 vezes e chegamos aqui aos 100% para ser mais fácil de compreender. Mas, ou seja, não é linear. Eu não posso dizer a alguém que, escusavas de ter batido 10 vezes no mesmo sítio. Não, Se ok. calhar precisavas Bateste ter 10 vezes, precisavas de ter lá ido 10 vezes. E precisavas de cair 100 mil vezes. Tem muito a ver com isso, ou seja, talvez eu hoje perceba que das 10 mil vezes que eu tomei a mesma atitude à espera de um resultado diferente, que isso não acontece, não é? Se eu fizer a mesma coisa, não vai surtir um efeito diferente. É importante, eu acho que é importante não colocarmos peso por voltar a padrões, não nos sentirmos inferiorizados em nós próprios por, de certa forma, eu voltei a fazer isto, eu voltei a fazer aquilo. Em vez disso, talvez, ok, o que é que eu posso retirar daqui? Porque é que eu estou a fazer isto novamente? Porque é muito mais profundo do que estar só a fazer aquilo. Quando nós voltamos a um padrão, não é porque, obviamente, que o estamos a fazer de forma consciente, não é? Mas a fundação para essa mesma ação pode vir do inconsciente, pode vir de um lado que nós não temos mão, sobre essa ação e voltamos-la a fazer, voltamos-la a tomar. E às vezes, lá está, às vezes são precisas essas mesmas 100 mil vezes a fazer a mesma coisa para que haja um clique. Ou não, entendes? Às vezes até achamos que
que já conseguimos quebrar aquele padrão totalmente. Sim. E passados uns meses, volta a aparecer ali uma coisa que tipo, não escapaste. E agora até me fizeste lembrar de uma coisa minúscula, mas que lá está, se repercute. Eu hoje só avisei uma pessoa de haver silêncio porque ia estar em gravação. No geral, as pessoas já sabem que eu normalmente preciso de silêncio, quer seja para leituras de hora, quer fazer não sei. Mas só avisei uma pessoa, que nesse caso significa que ninguém pode subir as escadas, etc. Uma pessoa não encontrei, a outra pessoa estava a dormir. Que insight é que eu tive agora? Eu, para não incomodar aquela pessoa que estava a dormir, porque eu não queria, não vou agora acordar, não é? Estou, de alguma forma, a incomodar-me a mim, ou a prejudicar-me a mim. Porquê? Porque a pessoa depois vai subir as escadas e eu é que vou ficar com o som, com barulho, não é? Por um lado eu pensei, pronto, mas lá está. São coisinhas pequeninas, é que às vezes os padrões refletem-se em coisinhas minúsculas de, neste caso, eu não querer incomodar os outros e acabar por fazer porcaria para mim. Isto é uma pequena ação, um pequeno reflexo de o que se pode depois amplificar, não é? Que às vezes nós achamos, que às vezes pode haver pessoas que não sabem o que é um padrão, não é? Ou como é que isto se reflete, ou é uma coisa muito grande, tipo, sei lá, aqueles padrões de ir sempre atrair a mesma pessoa, o mesmo tipo de pessoa, não é? Mas pode ser uma coisa pequenina de, ok, não fui avisar aquela pessoa que vou precisar de silêncio. That's it. Isso também está aí um desses, certo, não é? Certo. Mas nós somos seres de hábitos, nós somos seres de padrões. Aqui o problema não é o padrão em si, porque nós temos padrões. O problema é avaliar a intensidade de que esse padrão pode refletir em nós. Ou seja, o que é que reflete esse padrão na nossa vida? É positivo? É negativo? Porque se eu tiver um padrão que é positivo, eu vou continuar a fazê-lo. Certo? Daí ser tão importante a mensagem que há nesse padrão. A mensagem que Certo. ele nos traz, que nós depois podemos usar essa informação para perceber o que fazer. Exatamente. É algo que eu quero no futuro, que eu quero continuar a ter, ou não. Exatamente. É isso mesmo. Portanto, o quebrar o padrão, nós às vezes... padrões são negativos. Não, os padrões não são negativos. Os padrões em si são inócuos. Tem a ver com aquilo que trazem à nossa vida e que refletem a nossa vida. Portanto, nós queremos é quebrar padrões que sejam negativos para nós. Ou que para nós tomemos como negativos. Ainda que nesses padrões negativos estão todas as mensagens e todas as potencialidades para que nós possamos mudar e evoluir ou potencializar o nosso ser. Exato. E depois também há aqui este padrão, assim, geral, de os homens não falarem muito sobre as emoções, não exporem muito aquilo que está lá dentro, não é? O que é que achas que, na tua opinião, o que é que achas que está ainda a manter os homens em silêncio? Bem, aquilo que está a manter os homens em silêncio, sem dúvida que é o padrão cultural. O padrão cultural. Nós estamos agarrados a padrões culturais, históricos, não é? Que depois se transmutam na genética e que por aí avançam. Até que haja um homem que quebre esse padrão, não é? Mas eu acho que, sem dúvida alguma, é o padrão cultural que nós temos em que o homem simboliza a força e a não emoção. Está muito dentro do homem, em que o homem é a força, é a ação, e que não lhe é permitido chorar. Existe uma aceitação comum no riso, não no choro. Os homens, não há problema nenhum um homem rir-se. Não há problema nenhum. Não é? Estamos todos juntos a rir e a dizer piadas. Não há problema nenhum. Mas se um desses homens começa a chorar nesse grupo, o resto dos homens não sabe agir. Não sabe confortar. E vai dizer, deixa-te disso. Estás a chorar porquê? Ou não sejas maricas. Portanto, são frases que nós estamos habituados a ouvir desde sempre e que nós tomamos como normais. Portanto, se ao crescer nós temos uma educação através da força, através do pai, não é? Através, em termos gerais, nesta abordagem da nossa sociedade, nós temos um pai que ensina à força, que ensina a fazer, que ensina a bater, e depois temos a mãe que ensina, mais ou menos,
Porque o sentir a mãe só vai ensinar o sentir se o filho for filha, ou seja, só se o ser for feminino, ok? Mas se houver um ser masculino, a mãe, o papel da mãe, em termos de ensinar a emoção e ensinar o sentir ao filho, vai estar muito mais presa devido à presença do pai. Ou seja, o homem, o pai, se estiver a ver que a mãe está a dizer não há problema chorar, isto em termos arcaicos, não é? O homem vai dizer não, mas o meu filho não chora. Ou o meu filho, não é? O meu filho é forte. Então, a criança é confrontada com duas realidades. Que são ambas figuras de autoridade, a mãe e o pai, ok? São as figuras de autoridade. Só que, de um lado, nós temos uma informação em que me chega, não há problema nenhum chorar, e, do outro lado, chega a informação de que não chores porque isso é mau, porque isso não é bom, porque isso é de rapariga. A criança não tem a percepção suficiente, não tem a consciência suficiente para fazer esta distinção de duas informações totalmente opostas das mesmas pessoas que ele considera como figuras de autoridade, como figuras de base, figuras base. E no fundo a criança busca validação, não é? Então vai se readaptar às circunstâncias exteriores, estas figuras que ama, e com este amor que está aqui vai adaptar-se para ser aceito, não é? Exatamente. Portanto, ele numa situação em que se vê com duas informações distintas, o que surge é confusão. Então eu posso sentir ou não posso sentir? Posso demonstrar ou não posso demonstrar? Então a criança cresce confusa. Depois, em termos exponenciais, vamos dizer que... Estou a dizer aqui uma estupidez, isto não são dados científicos, mas imagina que de 10 crianças do sexo masculino, apenas 2 falam em casa sobre sentimentos ou emoções. O que vai acontecer num grupo de 10 crianças é que, caso essas 2 crianças comecem a falar de emoções, elas vão ser castradas, silenciadas pelas 8 que não falam sobre emoções. E vão ser vistas como as pessoas erradas do grupo. Como as que não estão, não é? Não são aceitos no grupo. Que não seguem a norma. Não seguem a norma. Porquê que é útil lidar com os traumas e as feridas emocionais? E o que é que tu recomendarias às pessoas, e principalmente aos homens que nos estão a ouvir, a forma de detectarem estes traumas que muitas vezes são a nível também do subconsciente, porque há aqueles que nós temos noção e há os que não temos noção, que de alguma forma também ficam cristalizados no nosso corpo. Bem, lidar com os traumas ou lidar com as emoções, sejam elas quais forem, é importante pela desconstrução que nós podemos fazer desses mesmos traumas e dessas emoções. Porque o que acontece num trauma é uma não resolução emocional. Okay? Existe alguma coisa que corta, ok? Fica lá a fenda, ok? E depois o tempo passa e o facto de nós não sabermos sarar essa fenda, sarar essa ferida, vai criar confusão e vai levar a padrões e a atitudes e a ações e a emoções que derivam daí, que derivam exatamente por não ter havido uma desconstrução ou uma compreensão dessas mesmas feridas. Portanto, não tem necessariamente que haver um trauma para que se fale dos traumas, não é essa a questão, mas nós devemos falar daquilo que sentimos. Ponto. Se há um trauma, então ainda há uma necessidade acrescida de falar sobre esses traumas. Mas emoções em geral, devemos sim falar, dizer como é que nós nos estamos a sentir. E se não soubermos e se não tivermos ferramentas para o fazer, então que possamos ir ter com alguém que nos saiba ajudar. Às vezes basta um amigo, às vezes basta, não é,
o companheiro. Às vezes temos que ir realmente pesquisar e ter ajuda profissional, não é? Como é que tu descreverias a caixinha em que os homens foram colocados? Essa é uma pergunta muito difícil para mim porque eu sou uma pessoa. Para mim é muito difícil colocar em caixinhas as coisas. Para mim é difícil colocar as coisas em caixas, em ter conceitos para as coisas. Mas os homens acho que terão sido colocados na caixa do suporte, da base de tudo, do suporte material, do suporte físico, ok? Para que haja uma elevação, que haja algo mais etéreo, não é? Mais de ar, mais emocional, que se desvela através dessa base. E é engraçado, agora está-me a remeter para outra ideia que eu acho bastante interessante, que é, eu acho que apesar do padrão cultural que existe de que o homem é o sustento, é a base, é aquele que segura, é aquele que suporta, nós temos que pensar suporta o quê? Isso, em termos sociais, o que é que acontece? O que é que acontece? Acontece que o homem tem vindo a ter o papel, já não tanto nesta sociedade em que nós estamos a viver, na nossa geração, mas o homem o que é que sustentava? A casa, a mulher. Portanto, o masculino sustenta o feminino, não é? Então o homem foi colocado nesta caixa da base, aquele que sustenta. A mulher expressa-se e a mulher está segura. O homem que sustenta não é seguro por ninguém, é seguro por ele mesmo e não se expressa. Daí também haver uma relação científica para os suicídios ser, na maioria, do sexo masculino, homicídios, sexo masculino, prisões, sexo masculino, violência doméstica, a mulher sofre, mas vem de um padrão enraizado violento no homem que pratica essa ação sobre a mulher. A depressão também. A depressão, ok? Dados científicos. O homem é aquele que mais suicida, mais sente depressão, mais é encarcerado, ou seja, está preso e mais sofre. Simplesmente por não se expor. Está ligado à emoção. Então, o homem que suporta a mulher, ou melhor, não é? Que suporta a energia feminina, que está, digamos, acima da energia masculina. Quem é que suporta o homem? Se o homem não tem nenhum porto de suporte, não tem um porto de abrigo, que neste caso será como é que o lado masculino se pode abrigar? É no feminino. O homem precisa do carinho, precisa do apoio, precisa do quente, precisa do amor da mãe, que é a energia feminina. Porque o homem, em termos masculinos, sim, é a energia da ação, sim, é a energia do suporte. Obviamente não quer dizer que a energia feminina não seja também de ação e que não seja de suporte. Porque, né, mães solteiras. A minha mãe foi mãe solteira, teve que me suportar, teve que me educar, teve que sentir, não é? É importante referirmos que quando nós, enquanto seres humanos, temos ambos componentes em nós. O componente Exatamente. feminino e O ser masculino humano em cada tem um de energia nós. feminina e tem energia masculina. O ser do sexo masculino não é só homem. Um ser do sexo feminino não é só energia feminina. Nós temos os dois, basta pensar como é que nasce um bebê, como é que é a criação da vida. Cromossoma masculino, cromossoma feminino. E só é possível a vida neste sentido. Esta junção da energia masculina com a energia feminina. Portanto, se nós somos um ser que tem essas duas polaridades e que uma é trabalhada e a outra não, obviamente que vão haver grandes desfalques, grandes desbalanços, não é? Desequilíbrios, tipo, alguma coisa não vai correr bem aí. Não vai bem correr aí, não vai correr nada bem aí. Portanto, acho que o homem é colocado numa caixa de suporte e de não sentir. Ou melhor,
de não exprimir aquilo que sente. Porque é aqui que está a base do grande problema enquanto homem na sociedade. É a não expressão da vulnerabilidade. Portanto, o expor aquilo que nós sentimos é importantíssimo. E não há problema nenhum em nós dizermos a uma mulher, ou melhor, à energia feminina, eu preciso de ti. Eu preciso do teu abraço, preciso do teu apoio. Estou cansado de estar sempre a agir. Estou cansado de suportar tudo e mais alguma coisa sem poder exprimir isso. Por isso é que o homem se exprime através do quê? Através da violência. Muito mais através da violência. Porque chega a um patamar de recalque emocional em que sai em violência. Ou é expressa em violência. Tudo aquilo que tem estado a acumular, não é? E a reprimir. E exatamente. Lá está a caixinha. E na tua percepção, tendo em conta aquilo que tu já experienciaste na tua vida e os conhecimentos que tens estado a adquirir, como é que seria o ideal, o equilíbrio ideal aqui destas energias? O ideal nestas energias, eu acho que, tanto num ser masculino, como num ser feminino, o ideal é perceber que se eu ajo muito e exprimo pouco, tenho que arranjar ferramentas para que não é que eu haja não é para que eu haja menos, mas é que para que eu exprima mais. Ok? Portanto, obviamente que se eu sentir que a minha ação não está a ser destrutiva, porque eu posso ser uma pessoa muito ativa, não é? E que sinto-me bem com o ser ativo, mas sinto que me expresso pouco. Então, eu não tenho que baixar a ação, mas tenho que subir a expressão da emoção ao mesmo nível. Da mesma maneira que se eu for uma pessoa que sente muito, ou que exprime muito e que fala muito sobre as emoções, e que age pouco, porque tem medo de dar errado, tem medo de sair da zona de conforto, então, não é? Sentir um bocadinho menos ou alinhar a emoção à ação. Porque emoção sem ação, falta. E a ação sem a expressão da emoção também vai criar desequilíbrios graves. Portanto, de que maneiras é que nós podemos equilibrar? Bem, na minha experiência pessoal, que sou uma pessoa que fala bastante, ou que expõe bastante aquilo que sente, ou assim pelo menos eu penso, eu sinto que tenho que agir mais e tenho que me obrigar a agir mais, em vez de falar só. A mesma coisa, acho que é simples. Se eu sou uma pessoa que sente que a expressão não está a sair, que o sentimento não está a ser expresso, a ser dialogado, a ser comunicado, então eu tenho que me sentar e fazer esse papel, dialogar mais, escrever, falar com alguém. É perceber também as formas que funcionam para cada um de nós nós. Que para cada um de nós. Porque expressar. nós não nos podemos esquecer, que aquilo que funciona para mim pode não ser aquilo que funciona para ti. Mas só vamos saber experimentando. Exatamente. Temos que fazer. Lá está. E também como tudo se interconecta. Esta coisa de tu também tu ficares mais na expressão e não tanto na ação também está associada de certa forma ao padrão background de ausência de figura paterna. do pai. Certo? Sim. E então que eu também reconheço isso em mim. Eu tenho um pai, mas também ausente. E também é importante nós percebemos que a ausência da figura paterna não é necessariamente a ausência da pessoa fisicamente, não é? Eu sempre que vivi em Portugal eu vivo com o meu pai, mas ainda assim eu tenho a ausência da figura paterna, não é? Sim. Então isto pode tomar variadíssimas formas nas nossas vidas. Claro. E ainda assim vai criar o padrão em nós, não é? Exatamente. E então é importante nós também, lá está, tu deste um exemplo, agora estou aqui a dar outro, e vão haver muitos outros. É importante também nós não associarmos a determinada coisa, né? Sim. Não é linear, não há um certo, não há um errado. Exato. Na minha expressão, enquanto ser humano, a minha ausência paterna
fez com que mais tarde eu percebesse ou tivesse a luz necessária para compreender que os meus padrões vieram daí. Como outros poderão vir de outros sítios. Ou por outras experiências. Ou seja, não é linear. Não é linear. Exato. É completamente, é uma junção, uma fusão assim de várias coisas que só nos vêm trazer mensagens. Como é que tu descreverias o homem desperto? O homem que está a mergulhar em si e a fazer este percurso de se tornar mais consciente sobre as suas ações, sobre estes padrões, sobre tudo isto. O homem desperto é aquele que reconhece a sua natureza. Reconhece os seus padrões. Reconhece a sua realidade. Um homem desperto é um homem que reconhece a impermanência da vida em si e que tenta, da maneira mais fluida possível, ser uma onda na vida, desfluindo, ok? Reconhecer as emoções, saber lidar com elas, tendo sempre presente que o homem ou a mulher desperta são ambos seres que reconhecem que fazem parte do todo, que nada está separado. É muito importante nós reconhecermos e estarmos despertos para, para esta. Nada está separado. E quando nós temos vislumbres desta interconexão, quando nós temos vislumbres de que tu és igual a mim, expressa de maneira diferente, então aí nós conseguimos diminuir a dor, conseguimos diminuir o sofrimento que causamos em nós e aos outros, porque entendemos e conseguimos despertar para a ideia de que tu és eu sou tu. E que fazer-te mal é fazer-me mal. Fazer-te bem é fazer-me bem. Então acho que o despertar tem a ver com esta realidade de que, tipo, we are all connected. Estamos conectados. Connected and interconnected. All at the same time. We are interconnected, certo. Qual é que achas que é o papel da nossa criança interior no meio de todo este processo? Só me colocas perguntas difíceis, não é? Será que são difíceis ou são apenas desafiantes e tendo em conta que os desafios são oportunidades para nós escavacar um bocadinho? Sem dúvida. É? São perguntas com tamanha importância, a meu ver. Qual é o papel da nossa criança? Uhum. A nossa criança eu penso que vai estar sempre em nós, porque nós não deixamos de ser crianças. Nós crescemos, nós temos a nossa criança dentro de nós e depois crescemos, né, e tornamos-nos adultos. Mas a criança que se torna adulta é criança. E eu acho que o papel da existência da criança interior é, à medida do nosso desenvolvimento, nós podermos olhar para ela e reconhecer a mesma abertura de coração, o mesmo olhar para a criança interior livre de conceitos. Ou seja, porque nós ao crescer nós vamos colocando as coisas em caixinhas, não é? Portanto, eu sou isto, sou aquilo, sou professor, sou médico, desempenhamos papéis. E a criança não tem qualquer tipo de papel a não ser criança. Como é que ela pode ser útil para o nosso próprio desenvolvimento pessoal? Quando nós podemos olhar para a criança, quando nós podemos olhar para a nossa criança e entender que nessa criança existe a semente para toda a potencialidade daquilo que nós podemos ser enquanto adultos. Olhar para a criança como uma semente cheia de sementes. Tantas variações. Tantas coisas que a criança pode ser, mas que se torna só numa, não é? Portanto, que escolhe um caminho. Mas
Entender que mesmo nós sendo adultos, nós podemos tomar outros caminhos. E quando nós escolhemos tomar outro caminho, é com a criança que nós damos a mão, ou a quem nós damos a mão, porque é um novo caminho. Então é um novo renascer, é um novo trajeto, é um novo processo. E quando nós entramos nesses caminhos novos, entramos como crianças. Somos novos naquele caminho. Então a criança está sempre connosco em cada momento em que nós decidimos tomar um caminho ou trajeto diferente. E que caminho é que tu e a tua criança estão a percorrer? Bem, a minha criança e eu estamos a percorrer um processo muito grande um, uau, de perdão. De perdão e de reconexão, sem dúvida. Entender, o João adulto entende que a criança não teve culpa, ainda que o João adulto carregue a culpa que a criança acha que tem. Uhum. Então, o caminho que estou a fazer neste momento, através do sound healing, através de tudo isto que tenho feito ao longo destes tempos, tem sido em prol dessa reconexão amorosa comigo próprio, de deixar as pedras, de ir deixando as pedras, de ir deixando aquilo que me pesa. E aquilo que me pesa é a criança que ainda está a puxar por atenção e por validação e está a puxar porque se sente carente. Então o João, que é adulto neste momento, já não se sente tão carente como a criança interior se sente, mas que por ainda se reconhecer nela, sente necessidade de ir lá e abraçar. Ir lá e dar esse carinho que falta. E dar esse carinho que falta, na minha experiência enquanto ser, é enverdar por estas, chamemos terapias, através da meditação, através do sound healing, etc., conexão com a natureza, o oceano, são formas de resgatar esse amor ferido que a criança do João sente. E com tantas palavras que tu tens, algum dia já pensaste em escrever um livro? Eu já escrevi um livro. Já escreveste um Já é livro? verdade. Sobre o quê? O meu livro chama-se, neste momento não está à venda porque já passou o tempo, mas chama-se O Caminho da Minha Mente. E foi um livro que eu editei em 2013, em forma de textos poéticos, wannabe desabafos. Eu gosto sempre de dizer que foi o wannabe Fernando Pessoa, porque é o meu escritor favorito, é Fernando Pessoa, mais propriamente Bernardo Soares e o Livro do Desassossego. Mas são textos de desabafo, em que eu escrevo sobre a vida, sobre a minha relação com o meu pai, com a minha mãe, com as mulheres, comigo próprio, com a noite, com o dia, com tudo aquilo que me foi acontecendo até essa altura, até 2012. Foi uma experiência engraçada que tive, e já neste momento estou a preparar um livro já há vários anos para ser uma coisa mesmo em grande e ser. Porque lá está, a forma que eu tinha de escrever quando tinha 18 anos não é a mesma forma que eu tenho de escrever e de expor e sentir a vida agora com 28. Ou com alguma maturidade, ou mais maturidade. Ahm, Portanto, também estou a preparar já um segundo livro, uma coisa assim mais a sério, mais consciente. Sim, mais consciente, talvez. João, e quem és tu sem pressão? Só um pedaço de silêncio, um pedaço do universo, sem pressão. Sim, sem grandes palavras. Sem pressão, só. Silêncio.
Qual é que é o som do silêncio? Qual é o som do silêncio? Bem, eu esta pergunta faço-te uma vénia, não é? Portanto, esta pergunta eu a esta pergunta eu faço uma vénia e deixo a vénia como resposta. Deixo a vénia como resposta. Sim. Sabes, veio-me à cabeça assim de repente, intuí isso, estás a ver? E Uhum. I bow down. I bow down. foi assim qualquer coisa assim do além que me veio dizer essa pergunta. Uhum. E o que é que diz a tua voz? A minha voz diz: se tiveres que parar, para, mas nunca desistas. E como é que as pessoas podem ler as tuas palavras, ouvir o teu som? Como é que elas poderão fazê-lo? Eu tenho a página do Ocean Buddha, não é? Que é uma página em que eu tenho algumas fotos com alguns textos meus e que neste momento estou a preparar criar uma conta, Spotify, etc., para criar som, ter com instrumentos de terapia, ou seja, de sound healing, taças tibetanas, cristal, shooty box, vários instrumentos. Portanto, o sound healing ainda é uma seção do projeto em si, que ainda é muito diminuta, até porque eu, antes de estar mais focado em concertos meditativos, estive mais focado em terapias de som, que são coisas diferentes, são terapias one-on-one. Portanto, eu sou terapeuta de som e isto é outro tema que também dava para muitas horas, mas basicamente o som tem poderes curativos, tem frequências específicas que se interligam e que estão conectadas a cada parte do nosso corpo, porque cada parte do nosso corpo também tem uma frequência específica e que pode ser curada, mas elas emocionais, dores emocionais e físicas podem ser curadas através de instrumentos, mais propriamente as taças tibetanas, que são são os instrumentos que se utilizam mais numa terapia de som, as taças e os gongos tibetanos, depois são complementadas com outras, mas é isso que é trabalhado mais no corpo. E portanto só agora é que eu estou a dar também um passo mais em frente nesta coisa dos concertos meditativos, de juntar o yoga, a meditação e sound healing ao mesmo tempo. Também tenho depois aí outros projetos aí a surgirem, mas é isso, através do Instagram de Ocean Buddha e no Facebook tenho de Ocean Buddha Project. Através dessas duas ferramentas as pessoas podem conhecer e podem sentir aquilo que é o projeto, aquilo que quero fazer, que já faço de coração. Que giro, agora não sei, dei para mim a mexer aqui numa caixa de fósforos e tem tipo, olha, tipo água e não sei o que, é bonito. É tipo um final de dia, tipo final num lago, parece um lago, não é? Parece um lago. Yeah. Sim. Mas tipo com o pôr do sol e parece que quase que a imagem te drains, like, parece que te puxa para mergulhares nela, não propriamente na água, mas na imagem. Certo. E ao mesmo tempo remota para esta transformação, não é? Que acaba por acontecer nesta alteração, nesta mudança do dia para a noite, nos ciclos, não é? Porque no fundo não é um fim de um ciclo, é um fim de um ciclo e o início do outro. E se calhar isto é o fim de um episódio e se calhar é o início do outro. Não sei. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É um ciclo contínuo. Exato. É um ciclo contínuo. Não há um terminar, na realidade não há um terminar de um ciclo. Há uma passagem para o outro, mas não há não é? O sol e a lua, esta simbologia de que o dia começa e que depois a noite vem e depois a noite acaba e vem novamente o dia. Eu tenho um texto por acaso que fala exatamente disto, que é o facto de que o dia nunca é o mesmo dia e a noite nunca é a mesma noite. Apesar de ser o mesmo sol, digamos assim, e ser a mesma lua, tu nunca és a mesma
Nós não temos esta consciência, não é? Mas nós estamos em ciclos contínuos. Ciclos contínuos. Até na morte, quando nós achamos que é um fim, não é um fim, é uma passagem para outro ciclo em termos energéticos. Portanto, isto nunca acaba. Olha, agradeço-te por nos teres mostrado, não só a mim, mas a quem nos está a ouvir, um bocadinho do teu mundo interior, não é? E de conhecimento que foste adquirindo e do teu percurso. E por teres partilhado isso, mesmo nós não nos conhecemos, não é? Acabámos por nos estar aqui a conhecer um bocadinho durante o próprio processo, teres aceitado este desafio para a tua própria evolução também. Agradeço também por me teres convidado, agradeço-te por este tempo que passámos juntos e que lá está, apesar de nós não nos conhecermos, falar daquilo que vem do coração deve ser tão natural como aquilo que existe no coração. Portanto, eu não estou a fazer nada de mais a não ser aquilo que, não é? Eu já sou, Portanto, apesar de não me conhecer, não é importante para a comunicação. Eu simplesmente sinto-me grato porque é bom expor, é bom comunicar, é bom partilhar. E acho que sinto que é cada vez mais necessário haver partilhas deste género. Portanto, agradeço-te mais uma vez. Exato, é expor, é partilhar a voz, fazer ouvir a voz, mas a voz do que está cá dentro. Então, the end.